Boa noite a todos. Hoje, mais uma live organizada pela SAPED. Obrigado aí pelo convite e queremos agradecer hoje as duas palestrantes que vão estar conosco de um tema muito importante que é a, sobre a urticária e sobre a dermatite de contato, né? Então, são temas muito importantes que a gente depara no nosso dia a dia, pediatras, né, dermatologistas, né? E tanto a nível de ambulatório quanto a nível de urgência e de emergência, né? Então, quero agradecer aqui a participação da doutora Camila Batista, formada pela UFAM, pediatra pela USP Ribeirão Preto e residente do último ano de alergia e imunologia pediátrica da USP Ribeirão. Muito obrigado, Camila, pela sua participação. E temos boas-vindas agora também da doutora Luciana Mendes, médica dermatologista, titulada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, supervisora da residência médica de dermatologia pelo Getúlio Vargas e professora da UFAM e responsável pelo ambulatório de dermatopediatria pelo Tropical e pelo Araújo Lima. Tá? Sejam muito bem-vindas, meninas. Viu? É uma honra estar com vocês e vamos tirar agora todas as dúvidas com nossos internautas. Então, obrigada, Luiz, viu, pela apresentação. Me sinto muito honrada em estar aqui. Espero que essa live possa ser realmente uma conversa, né? Uma Sim. conversa que a gente possa fazer próximo, né, das pessoas. Assim como a SAPED tem se feito próximo de todos nós, pediatras, né? As lives têm sido muito boas. Obrigada. Então, eu vou começar falando de urticária. Pedir para a Bruna já colocando a apresentação. Vou ver se entram. Prontinho. Então, assim, inicialmente eu vou fazer uma apresentação breve, mais para aguçar a curiosidade de vocês. É uma apresentação conceitual mesmo, né? E é uma apresentação mais curtinha, por isso eu vou ser bem direta. E ao longo da live, ao longo das perguntas que forem surgindo, eu vou aprofundar no assunto, certo? Então pode passar, Bruna. Próximo. Então, primeiramente, o que é a urticária? Qual a definição? Urticária é uma doença caracterizada pelo desenvolvimento de urticas, angioedema ou ambos. O que são urticas? Urticas são essa imagem que vocês conseguem ver aí no canto esquerdo, né? São pápulas edematosas, né? Normalmente tem um edema mais central, então ela é palpável. E pode ter o quê? Um eritema reflexo, que é essa área vermelha que circunda a lesão. Na maioria das vezes o prurido está associado, então é muito característico da urticária ter a coceira, né? Uma coceira bem intensa. Mas às vezes pode ter a sensação de queimação. Outra característica da urticária é que ela é fugaz. Ela tem uma duração, a urtica, né, tem uma duração de 1 a 24 horas. E vocês vão entender por que acontece isso. Já o angioedema é um edema súbito, pronunciado da derme profunda e subcutânea. E às vezes pode vir acompanhado de prurido, né, de coceira, mas também pode vir acompanhado de dor, porque você vai ter aquela distensão mesmo, é o que vocês podem ver o rostinho dessa criança que está aí no slide, né? Normalmente ele pode envolver as membranas mucosas dos lábios, das pálpebras, e a resolução do angioedema tende a ser um pouquinho mais prolongada, cerca de 72 horas. Próximo. Pode passar, Bruno. Isso. Então, assim, diante de um paciente com urticária, a primeira coisa que a gente precisa fazer é classificar essa urticária. A urticária, ela pode estar dividida em urticária crônica e urticária aguda.
A urticária aguda é aquela urticária que os sintomas, as urticas, os angioedemas, podem recorrer ou persistir por até 6 semanas. Na infância, a principal causa de urticária aguda são as infecções virais. Por isso que é muito comum você se deparar com uma criança com infecção e urticária. Cerca de 20% da população mundial, então é um número muito grande, pode desenvolver urticária ao longo da vida. E na criança, isso é bem prevalente. Então, a principal causa de urticária aguda na criança são as infecções. Posteriormente, as alergias alimentares e, a seguir, a alergia a drogas. Já a urticária crônica é aquela lesão que perdura por mais de 6 semanas. E ela pode ser dividida em urticária crônica espontânea, que vocês estão vendo aí, e urticária crônica induzida. As induzidas são aquelas que, entre aspas, o paciente consegue fazer a urticária aparecer. Então, assim, são aquelas urticárias que o paciente chega, eu corri muito e fiquei com urticária. Ou eu me expus a um calor, a um frio, a vibração, e de repente essa urticária surgiu. Então, essas são as urticárias que a gente chama de induzidas. As urticárias espontâneas, elas também são muito prevalentes. E na maioria das vezes, a urticária crônica, ela é espontânea. E uma coisa que eu queria deixar claro e falar para vocês, que na urticária crônica espontânea, ela é uma doença que acontece de dentro para fora. Ou seja, normalmente ela é autoimune. Então, às vezes, um paciente com urticária crônica, ele quer procurar gatilhos, coisas de fora para dentro, ou uma alergia alimentar. E na maioria das vezes, isso não é prevalente, né? Não acontece, porque é uma reação de dentro para fora, uma reação autoimune. E as infecções também se enquadram nessa urticária, se for crônica, maior que 6 semanas, crônica espontânea. Pode passar, Bruna. Em relação à fisiopatologia, então aqui no canto esquerdo da tela a gente vê uma fotinha, né? No meio dessa foto tem o mastócito. O mastócito é uma célula que ele é o protagonista da urticária. Por quê? Quando o mastócito ele é acordado, quando o mastócito ele é ativado, ele vai liberar uma série de grânulos. E uma das substâncias que contém nesses grânulos é a histamina. Que, se ele é o protagonista, a histamina é o coadjuvante, então, entendeu? Então, assim, a histamina, na circulação sanguínea, ela vai se ligar a receptores estaminérgicos nos vasos e na parte nervosa desses vasos, causando uma vasodilatação. E essa vasodilatação vai causar o quê? Um extravasamento de plasma e uma vermelhidão, causando o quê? Essa lesão da urticária. Então, é assim que acontece a urticária. Mas existem outros mediadores, fator de ativação plaquetária, substância P, leucotrienos, que também estão envolvidos nessa resposta inflamatória, que podem fazer com que ela perpetue por mais tempo. Mas lembra que eu falei que a urticária ela é fugaz? Porque, na maioria das vezes, quando é histaminérgica, uma urticária mediada por histamina, a histamina tem uma meia-vida curta. Então, essa urticária realmente tende a durar menos tempo, de 1 a 24 horas, a lesão urticária. E o que pode acordar esse mastócito, né? O que pode estimular essa degranulação do mastócito? Existem fatores imunológicos e fatores não imunológicos. Os fatores imunológicos, eles podem ser aquela reação imediata, né? Que a IgE é mediada, como, por exemplo, uma alergia alimentar. Pode ser citotóxica, né? Mediada por imunoglobulinas ou por imunocomplexo, ou uma reação mais tardia. Já as não imunológicas, aquela própria substância que a gente chama de apiteno, a parte de cima, né, daquilo que vai estimular, pode ir lá estimular o mastócito a degranular. E está englobado também nessa parte não imunológica as urticárias induzidas, estímulos físicos podem estimular essa degranulação do mastócito. Pode passar, Bruna. E agora o diagnóstico. Se inventassem uma fórmula mágica, algo bem certeiro para diagnosticar a urticária, seria maravilhoso. Mas na urticária, assim como na pediatria, nós dependemos o quê? De uma anamnese muito bem feita. Então, o diagnóstico da urticária, ele é clínico.
E os exames complementares, eles vão ser direcionados mediante a sua história clínica. E o que você precisa saber quando você se depara com um paciente com urticária? Primeiro, classifica, essa urticária é crônica, essa urticária é aguda? Depois, você vê quais são as características dessa lesão. Qual o tempo, qual a frequência, qual a duração, de que forma essas lesões se distribuem pelo corpo, porque assim você consegue fazer diagnósticos diferenciais. Se tem história familiar, né, no caso do angioedema, existe uma doença chamada angioedema hereditário, mas isso é para uma outra live, que você pode fazer um diagnóstico diferencial, né, se é um angioedema que não resolve com histamina, por exemplo. Quais são os fatores desencadeantes, quais são os gatilhos, né, que vão acordar esse mastócito, e se responde ou não a tratamento, a tratamento com antihistamínico, por exemplo. No seu exame físico, se você estiver ali na urgência, você vai ver aquela lesão característica. Mas, às vezes, no ambulatório, né, no segmento de puericultura, você não vai ter aquela lesão em mão. Então, você pode lançar mão de fotos, né, e perguntar do paciente, você consegue fazer a sua urticária aparecer? Seria no caso das urticárias induzidas. E o paciente vai falar, ai, se ele fica muito tempo na banheira, tá muito quente, de repente ele pode vir a ter urticária, ou quando corre muito. Então, são exemplos de urticárias induzidas. Em relação aos exames complementares, que eu acho que vão surgir muitas dúvidas ao longo da live. Na urticária aguda, tanto no consenso, né, de dermatologia, quanto nesse consenso que foi junto com a Sociedade de Alergia e Dermatologia Europeia, na urticária aguda não é necessário pedir nenhum exame complementar. Salvo engano, se for aquela alergia tipo 1, alergia alimentar ou alergia à droga. Mas isso você vai estabelecer pela história clínica. Por quê? A maioria das urticárias agudas, elas são infecciosas e elas têm resolução em até 6 semanas e resolvem quando essa infecção passar, quando essa infecção viral passar. Já a urticária crônica, aí você precisa realmente esmiuçar essa história clínica, porque o exame vai ser direcionado de acordo com a história clínica. Então, normalmente, como eu falei, a maioria das causas são o quê? De dentro para fora. São autoimunes. Então, eu vou precisar pedir um hemograma, um PCR, um VHS, uma prova de atividade inflamatória. E aí eu vou precisar pedir exames mais específicos. Eu não vou comentar eles aqui, mas ao longo da live, né, eu posso comentar que são exames para verificar se tem infecção, solicitação de autoanticorpos, verificar se tem doença na tireoide, os testes físicos, né, que a doutora Paola comentou na live anterior. Às vezes fazer um prick test, pedir um IgE específico, mas sempre. Você não vai sair pedindo tudo de uma vez. Você vai direcionar esse exame de acordo com a sua história clínica. Pode passar, Bruno. O tratamento da urticária aguda, aqui na urgência, né? Primeira coisa, eu preciso diferenciar se aquela urticária não é uma anafilaxia. O que é anafilaxia? Anafilaxia é um quadro alérgico grave, súbito, que pode inclusive levar à morte. E a anafilaxia, ela comete mais de um sistema do corpo. A pele, respiratório, gastrointestinal, circulatório e neurológico. Então, se eu tiver, por exemplo, uma urticária acompanhada de desconforto respiratório, queda de saturação, broncoespasmo, ou acompanhada de dor abdominal, vômito, ou hipotensão, ou então queda do nível de consciência, se eu tiver junção de 2 desses fatores, isso caracteriza a anafilaxia, uma urgência, e deve ser tratada com o protocolo de anafilaxia. A SBP tem até um artigo sobre anafilaxia muito bom, então paciente com anafilaxia tem que fazer uso de adrenalina intramuscular, né? Tá lá no protocolo, isso é outra coisa. Mas beleza, chegou aquele paciente com urticária ali na urgência, você percebeu que só acomete a pele. São só as urticas, um angioedema de face, um angioedema de lábio, por exemplo. Ele não tem desconforto respiratório, não tem dor abdominal, não tem nada disso, é só urticária. O primeiro medicamento são os antihistamínicos. Quais? Os de segunda geração. E ao longo da live eu vou explicar por quê. Você pode considerar corticoide, né, um corticoide oral, quando esse paciente tiver um angioedema importante de mucosa, um angioedema palpebral, às vezes, mas raramente numa urticária generalizada.
E lembrar de deixar em observação por pelo menos 2 horas. Por quê? Porque essa urticária pode ser o início de uma anafilaxia. E se aí se o paciente vier desenvolver outros sintomas, ele já vai estar ali no pronto atendimento e você vai poder socorrer. Uma coisa muito importante, você vai dar alta de um paciente com urticária no pronto-socorro, deixar a receita de antistamínico por pelo menos 14 dias. Por quê? Como as urticárias, em sua maioria, são infecciosas, a urticária pode permanecer antes, durante e após a resolução dessa infecção. Então, é importante você deixar o paciente com o antistamínico por um tempo mais prolongado. Até porque, para aquela mãe não ficar ansiosa, né? Não ficar procurando gatilhos que não são a infecção para aquela degranulação do mastócito. Você pode considerar também o ciclo curto de corticoide, 3 a 5 dias, até 7 dias, quando a urticária cometer, né, tiver angioedema, foi uma urticária mais generalizada. E as orientações que nós sempre damos, né? Retirar o fator causal se tiver história característica. Que história característica? Uma história de uma alergia alimentar, né? Uma história de uma alergia à droga. Vai ser uma história característica que desenvolveu aquela urticária em até 2 horas depois da ingestão do alimento e voltou a acontecer, né? Que é a recrudescência. Então, essa seria uma história característica, por exemplo. Então, você retira aquele fator causal. Orientar e explicar sinais de alarme, principalmente relacionados à anafilaxia. Explicar para os pais que a maioria dos casos são infecciosos, então para eles ficarem mais tranquilos, porque aquela urticária ela vai passar quando a infecção se resolver, e encaminhar para o pediatra, né, para que ele tenha esse segmento horizontal. Pode passar. Próximo. Em relação à urticária crônica, aqui eu não vou me ater a detalhes, mas o tratamento da urticária crônica, a base desse tratamento, né, a primeira linha são os antistamínicos. E aí a gente tem um questionário, né, um controle de doença, de atividade de doença. Se 2 a 4 semanas esse paciente não melhora, eu posso até mesmo quadruplicar a dose desse antistamínico que vai ser usado diariamente. A partir daí, você já considera encaminhar para um especialista, porque são medicamentos que seria o omalizumab, né, que é um anticorpo monoclonal, e o quarto step, né, o quarto passo seria um imunossupressor, que é a ciclosporina. Então, eu espero ter aguçado a curiosidade de vocês com esses slides. Pode passar, Bruna. Muito obrigada. Então, eu agradeço a SAPED pelo convite e a minha equipe, que hoje está aqui comigo, que também é responsável por tudo isso, né, por todo esse conhecimento. Obrigada. Opa, obrigado, doutora Camila. Excelente apresentação. Foi muito esclarecedor da diferencial entre a urticária aguda e crônica. Isso a gente se depara assim, muito a nível de ambulatório, nos CAICs, né? Nós pediatras, a gente fica com essa dúvida do follow-up e da urgência também. Então, foi bem esclarecedor. Agradecemos a participação, doutora Camila Batista, tá? Egressa aqui de Manaus, fazendo residência aí em Ribeirão. Esperamos que você retorne aqui a cidade natal, né? E agora teremos a segunda palestrante, doutora Luciana Mendes. Seja bem-vinda à nossa live, viu? Olá, boa noite. Então a gente vai conversar, né, sem apresentação, mas assim, espero que eu possa contribuir. Eu acho que quando a gente vai falar de dermatite, a gente primeiro tem que entender o que é. Eu vejo muito na prática pacientes com dermatite sendo tratados como micose, né? E quando a gente fala dermatite, a gente está falando de um termo muito amplo, que engloba desde a dermatite atópica até os eczemas de contato, tá? Quando eu falo dermatite, nesse contexto, eu estou falando sinônimo de eczema. E o que é? É um grupo de doenças que vão compartilhar características clínicas histológicas, né? Na qual eu tenho um acometimento epidérmico e que ele vai se caracterizar por graus variáveis de vermelhidão, de exudação, de vesiculação, né? De liquenificação e de escamas e espessamento da pele.
Quando a dermatite, o eczema, ele é agudo, ele vai ser mais úmido. Então, ele vai ter um aspecto mais vermelho, ele vai ter mais exudação e pode ter vesícula e crosta. Conforme ele vai cronificando, ele começa a ficar com aspecto mais seco, com presença de liquenificação e escamas também, né? E a gente vai falar especificamente da dermatite de contato, que é uma doença extremamente prevalente, que ela vai, né, aparecer em consultório de clínica médica, de dermatologia, da pediatria, em todos os âmbitos. E vocês, né, especificamente que lidam com crianças, vocês vão ver muitos casos de crianças com dermatite de contato. A dermatite de contato, ela engloba dois grupos principais. O nome já fala, né? Ela é por contato, mas eu posso ter uma dermatite de contato por irritante e eu posso ter uma dermatite de contato por alergeno, né? Clinicamente, as duas coisas vão ser muito parecidas, e aí que vem uma boa anamnese, um bom raciocínio, para a gente tentar identificar o agente causal, né? Dermatite por irritante, o nome já fala, são substâncias com potencial de irritar a pele, que dependendo da dose e da exposição, em algum momento vão causar algum comprometimento, né? Imagina, por exemplo, detergente, água sanitária, são substâncias que a gente jamais usaria no rosto, porque a gente entende que elas são irritantes. Só que se eu manipulo uma vez na vida esse tipo de produto, eu não vou ter problema. Mas a partir do momento que a pele entra em contato repetidamente, vai ter um momento que a barreira cutânea ela não vai tolerar e aí começam a surgir as lesões. Então a gente chama isso de irritante, que pode ser relativo, ou seja, eu dependo da dose e da exposição, e pode ser absoluto, ou seja, um contato é o suficiente para causar dermatite, que é o caso, por exemplo, das substâncias cáusticas, né? Então, se eu tiver contato com ATA, né, um ácido salicílico, a dose, eu já vou manifestar naquele local um eczema ou dermatite. Mas uma água sanitária, um detergente, um amaciante, um clorexidine, né, eu precisaria de doses repetitivas para isso acontecer. E a dermatite de contato alérgico, a gente tem aquela via da sensibilização imunológica. Eu preciso me expor a primeira vez. O meu organismo vai montar uma resposta, né, linfocitária contra aquele alergeno. E na medida que eu me reexpuser àquela substância, eu desencadeio o eczema. Então, quando o paciente, né, ele tem uma exposição a uma substância que não é irritante, mas que ela tem potencial de alergizar, e na segunda vez que ele entra em contato com aquela substância, ele manifesta, né, o sintoma, eu estou provavelmente diante de uma dermatite de contato alérgica. Mas se a substância implicada for alguma de potencial irritante, eu vou pensar, né, numa dermatite de contato por irritante. Em criança, a dermatite de contato, ela vem crescendo muito, né? Antigamente achava-se que era uma doença pouco prevalente, principalmente as alérgicas em criança, mas cada vez a gente começa a ver mais dermatite de contato alérgica, né? A gente vê muito dermatite de contato por irritante, como é o caso da dermatite da área das fraldas. Mas a alérgica, ela vem crescendo, né? Talvez as crianças, primeiro, antigamente era subdiagnosticada e até mesmo porque com a modernidade vem exposições mais frequentes, né? Então, a gente pensar em dermatite de contato é um jogo investigativo. Primeira coisa é saber se eu estou diante de um eczema. Se eu identifiquei aquela lesão, aquela placa como eczema, o que vai dizer se ela é de contato alérgico, se ela é por irritante, se ela é uma dermatite atópica, é principalmente uma boa coleta da história, né? E aí, como exame complementar, vou falar no final, a gente entra com alguns testes de contato, que a gente chama PET teste, para a gente tentar elucidar. Então, o nome já fala de contato, normalmente você vai ver uma placa localizada naquela área da pele que entra em contato com alguma substância. Então, pela lógica, a gente tem alguns números, né, de prevalência. Quando a gente vê uma criança com uma dermatite no rosto, né,
Os principais causadores, eles são os cosméticos, eles são materiais, né, que as crianças usam de tintura na região dos olhos, esmalte que a criança pode levar, pintar a unha, levar na pálpebra, e a principal causa realmente é a dermatite de contato alérgica, ou seja, são substâncias que não têm um potencial irritante, mas que você pode se sensibilizar e desencadear uma resposta imunológica contra aquele agente. Né? Região de mãos. As mãos, elas entram muito em contato com substâncias irritantes relativas, né? A gente lava a mão muito frequentemente, agora na pandemia, muito contato com álcool em gel, né? Lavagem excessiva, que faz com que, conforme você vai usando, repetindo aquele contato, tem um momento que a barreira cutânea se quebra e você acaba desencadeando aquele problema. Região dos pés, né? Quando a gente vê dermatite de contato, né, no dorso ou na planta do pé da criança, o principal causador é dermatite de contato alérgica. Porque a gente sabe, o sapato, o material do sapato, ele não é irritante. Né? A gente não vai colocar na pele e vai ter irritação. A gente não compra material irritante para usar. Só que as substâncias que são usadas na fabricação daquele calçado, seja para o couro, seja para o plástico, seja para a borracha, eles podem ter substâncias que sensibilizam aquela criança e ela passa a desenvolver a dermatite de contato. E é muito comum fazer o desenho direitinho na área de contato, né? O que leva a gente a imaginar que foi o calçado. Então, a tira do sapato, né, na superfície, no dorso do pé, né? A região onde encosta a planta do pé no calçado. Quando é dermatite de contato na região dos pés, ela tende a ser simétrica, porque a gente usa o mesmo calçado, e tende a poupar o cavo plantar, porque a região do cavo plantar não tem tanta pressão. Né? Tem duas dermatites que eu acho que chamam muita atenção na fase infantil, que é a dermatite da área das fraldas, que a gente vai ver lesões de eczema, né, que podem ser mais agudo, mais eritematoso, mais vesiculoso, com presença de pápulas e até crostas, né, ou então um quadro mais chamativo e seco, em áreas que a gente vê que são das superfícies convexas da região genital, região glútea, do pubis, né, são áreas em que a pele entra em contato repetidamente com aquela fralda. E a causa mais comum de dermatite das fraldas não é por alergia ao material. Essa é muito rara, ela corresponde a menos de 1% das alergias, né? E quando acontece é principalmente por causa do elástico, da região do plástico. A principal causa é porque a região dali de contato com a fralda é uma região quente, é uma região úmida, a pele fica macerada, absorve mais, né, todas as substâncias que entram em contato, tem contato com a urina, tem contato com as fezes, isso tudo vai provocando uma reação cada vez mais intensa naquela pele, né? Por isso que quando a gente está diante de uma dermatite das fraldas, o mais importante é orientar os pais em relação aos cuidados, à troca frequente, né? A não ficar lavando compulsivamente a região, porque isso danifica a barreira. Então, o principal caso é por irritante, por isso que a maioria das crianças sentem ardência e não prurido. O prurido ele é muito mais comum das dermatites alérgicas e atópicas do que por irritante, né? Então, a gente precisa identificar isso. E outra que a gente tem cada vez visto mais é a dermatite do vaso sanitário, né? Que são aqueles eczemas simétricos que pegam a face posterior da coxa e a região glútea. Às vezes a gente enxerga o desenho do vaso sanitário e que durante muito tempo, né, era uma dermatite associada ao tipo do assento do vaso sanitário, mas hoje a gente sabe que a própria limpeza desse vaso sanitário com água sanitária, detergente, produtos de higiene, podem deixar resíduos que, conforme a criança vai entrando em contato naquela região, a pele vai absorvendo o produto e isso vai causando uma dermatite por irritante. E a criança, normalmente, ela prolonga um pouco mais o tempo dela no assento. Não basta apenas trocar o assento, você tem que identificar que aquilo é por irritante para poder orientar em relação à limpeza do vaso sanitário, né, com produtos, tudo bem, que sejam de higiene, mas que depois você tem que enxaguar com água ou até mesmo você forrar para a criança não ter o contato.
Então, quando a gente fala de dermatite de contato, primeira coisa é saber identificar um eczema. Segundo, a história clínica, ela vai te direcionar para a etiologia do eczema. Né? E o terceiro, né, é o quê? É evitar a exposição àquele agente. Não adianta a gente querer tratar dermatite de contato mantendo contato. E aí, a gente precisa, né, muitas vezes a própria história fala o que é, e às vezes a gente tem que lançar mão dos PET testes, que são os testes de contato, aqueles que você aplica adesivos, né? Que em crianças muito pequenininhas é muito complexo, porque tem muito falso positivo, falso negativo, porque a criança se mexe, a criança tira, a criança sua muito, é difícil a leitura desses testes, e muitas vezes o resultado dele não corresponde àquilo que você está vendo na história clínica. Então precisa sempre de uma correlação. E o tratamento básico é corticoide. Em eczema, o antistamínico ele funciona muito ruim, muito pouco, porque o processo ele é celular. Ele não é um processo mediado por histamina, igual a urticária. Então, você faz corticoterapia tópica, né? E é preciso restaurar a barreira cutânea, que muitas vezes você vai ter que associar uma boa hidratação da pele, com hidratantes específicos, para uma pele já sensibilizada, e evitar agressões, né, acentuadas, como lavar excessivamente, usar muito sabonete, né, e sempre eliminando aquele fator externo que está causando a dermatite de contato. Olá? Olá! Oi, Luiz, eu acho que agora a gente Poxa, abre para as perguntas, né? Porque eu sim, acho que com vai ter muita coisa em certeza. cima Você foi das brilhante, questões. Luciana. A dermatite de contato é muito frequente para nós pediatras, então a gente sempre está envolvido aí nas nossas puericulturas, né? E o que você falou muito da questão da dermatite de fralda, a gente depara muito, entendeu? E é muito interessante quando você fala da questão que a alergia por material é em torno de 1%, porque você é incrível, você deve saber, mas nós pediatras, assim, a gente fala da questão da urticária, mas a sua explicação é muito interessante, porque a mãe, ela realmente acha que é pelo material, pela fralda, e se o médico e o pediatra não trocar, não indicar uma outra marca, ela vai procurar uma outra opinião com outro colega, né? Então, isso é muito interessante. Eu vou aproveitar aqui, gente, quero colocar para vocês para as perguntas ficarem abertas, tá? Para as meninas responderem, estão afiadas aí, tá certo? E, e é isso mesmo, né, Luciana? Então, 1% somente da dermatite de fralda É pelo é por material. elástico, né? Então, a gente É. não necessariamente tem que trocar o material, né? No caso, a marca da fralda, né? Não, e inclusive às vezes as mães perguntam se a fralda de pano é mais interessante, e na verdade é pior, porque essas fraldas comerciais, elas têm um poder de absorção de 80 vezes o volume dela. Então, elas são bem absorvíveis. E o tecido não. Então, você vai manter o contato da pele com aquela, né, com a umidade, com a urina, com as fezes, e pior, o atrito da própria fralda, né? Então, vai Uhum. perpetuar. Mas, assim, muitas vezes você conseguindo explicar toda a justificativa, eu vejo que as mães, elas acabam compreendendo um pouco melhor. E assim, dermatite por irritante na área das fraldas, às vezes elas vão, não é às vezes, é muito frequente elas virem muito piores pelo uso excessivo de pomadas inadequadas. Até o corticoide, se você não souber usar adequadamente na região das fraldas, ele vai piorar a dermatite, porque ele compromete a barreira e o próprio veículo dele tem substâncias que irritam, né? Como o propileno glicol. Então, até isso você tem que saber o manejo exato, porque você pode piorar uma dermatite com corticoide e Uhum. fazer você achar que você está diante de um diagnóstico errado, quando na verdade não. E qual seria o primeiro escolha para um tratamento de uma dermatite de fralda?
Se não Medicamentosa. tiver micotização, né, ou seja, não tem cândida associada, primeira coisa, troca frequente da fralda, diminui o uso de sabonete, né? Toda aquela orientação em relação, fez cocô, você pode usar sabonete, mas urina é água, algodão, tira o lencinho umedecido, né? Troca frequentemente. E o creme de barreira, viu? Se você, ele assim, ele é bem controverso, porque você pode, trocando frequentemente, melhorar, né? Mas se você não tem essa oportunidade, você pode usar um creme de barreira que seja com o mínimo possível de substâncias potencialmente irritantes, tá? Sem conflito de interesse nenhum. Eu gosto muito do dexpantenol, que é o Bepantol, porque quando você usa hipoglós, que você tem, né, vitamina A, vitamina E, óxido de zinco, você potencializa a irritação daquela pele já comprometida. Então, menos é mais, né? E deixar aquela área secar mesmo. Então, é mais orientação do que realmente um tratamento. Agora, tá muito agudo, tem muito eritema, você pode usar um corticoide 2 dias, um corticoide sem propileno glicol, de baixa ou média potência, em veículo creme pronto, só para tirar aquele eritema inicial. Certo. Muito bem. Olha, começou várias perguntas agora na live. Vendo aqui a primeira pergunta da doutora Helena Amaral. Obrigado, doutora Helena, presidente da SAPED. Pergunta para a doutora Camila: qual o tipo de antialérgico oral de primeira escolha para iniciar um tratamento na criança? Então, assim, eu falei que eu ia aprofundar isso. Então, o antistamínico de primeira escolha são os antistamínicos de segunda geração. Os antistamínicos são divididos entre os de primeira geração, que são os mais antigos, são os clássicos, e os de segunda geração, que são os não clássicos. Por que os de segunda geração? Porque os de primeira geração, eles têm penetração na barreira hematoencefálica. Então, eles têm muito mais efeitos adversos. Não é nem que seja melhor, mas os efeitos colaterais são muito maiores. Então, eles causam sonolência. Além disso, eles não são específicos. Eles não são específicos para aquele receptor de histamina H1. Eles também têm efeitos anticolinérgicos. Então, eles podem causar taquicardia, a urina pode ficar mais retida, né? Vermelhidão. E aí, tem um conceito que é mais antigo, de que a criança está com urticária. Vamos usar um antistamínico de primeira geração. Vou citar quais? Polaramina, hidroxizina, difenidramina. Por quê? A gente vai dar aquele antistamínico e ela vai conseguir dormir melhor, porque não vai coçar. Só que os estudos mostraram que isso não é uma verdade. Por quê? Quando ele penetra a barreira hematoencefálica, ele altera o sono da criança. Então, ele altera o sono REM, que é o sono, que é aquele sono reparador. Então, quando a criança acordar no dia seguinte, ela vai acordar com uma sensação de ressaca. Normalmente, ela vai estar mais irritada. E outra coisa, eles notaram, isso é muito importante para nós pediatras. Então, assim, é uma campanha mesmo que eu tento divulgar, né, de conhecimento. Não usar antistamínico de primeira geração. Por quê? Eles notaram que nas crianças tem um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor quando usam cronicamente. E fizeram um estudo que nos adolescentes que usam cronicamente esses antistamínicos, eles vão menor naquelas provas, naqueles testes, né? Na Europa, eles fazem alguns testes. Então, eles notaram que esses adolescentes que usam cronicamente esse tipo de antistamínico têm um prejuízo no aprendizado, têm um prejuízo na memória. Então, assim, qual antistamínico de segunda geração utilizar? Vou dar exemplos, não tenho conflito de interesses também. Então, tem a fexofenadina, né, que é o famoso Allegra. Tem a cetirizina e a levocetirizina, que são os primos do ixizine. Eles são muito bons na urticária. Tem uma resposta ótima. O veículo é bom também. Lembrando que desloratadina, levocetirizina e o Allegra, que é a fexofenadina, podem ser usados em crianças a partir de 6 meses. Já a loratadina, bilastina, ebastina, rupatadina em crianças a partir de 2 anos, certo? E aí, assim,
O melhor se eu fosse indicar, seria o de segunda geração. E com esse tipo de antihistamínico, o pediatra que está em acompanhamento daquela urticária que não tem uma resolução tão rápida, você pode até mesmo duplicar, triplicar, até quadruplicar a dose daquele antihistamínico com segurança. Então, a Sociedade Europeia mesmo já mostra, assim, é claro que não tem tantos estudos em crianças, mas é seguro quadruplicar essa dose, até mesmo quadruplicar essa dose. Então, o melhor antihistamínico, a escolha, de preferência, de segunda geração. É claro que aqui a gente sabe, né, no SUS tem mais de primeira geração, às vezes a via parenteral são todos de primeira geração, então a gente entende e é flexível, mas de preferência de segunda geração. Acho que é isso, doutor Luiz. Certo. Olha aqui, temos a pergunta aqui da sua mãe, doutora Corina Batista, tá? Mandar um beijo para a doutora Corina, enorme, minha professora, que eu tenho o maior carinho por ela, viu? É comum a criança já chegar no atendimento usando creme antihistamínico feito pela família, isso realmente é frequente, né? Isso pode ajudar a diminuir o prurido? Então, assim, o tratamento da urticária é antihistamínico oral. Então, assim, é até contraindicado esse uso de medicações tópicas, antihistamínicos tópicos, porque pode acontecer até o que a doutora Luciana falou, né? Pode induzir uma sensibilização. A longo prazo, usando esse tipo de medicamento, eu posso tornar essa criança sensível a esse medicamento. E quando ele ingerir, por exemplo, o Polaramine, né, que é o Fernegan, que é a pomada que normalmente tem, ele tem uma alergia, né, por conta dessa sensibilização. Então, não é para usar medicamentos tópicos na urticária, certo? Nesse quadro de urticária. A base do tratamento da urticária é o antihistamínico oral. Uhum, certo. E olha, outra pergunta da doutora Lorena Holanda. Um beijão, Lorena, para você. Qual a conduta para um lactente jovem com alergia a ovo? Diagnóstico é feito somente com anamnese e quais são os exames confirmatórios? E a relação com a vacina influenza e febre amarela? Então, assim, esse aí é um outro assunto, que seria a outro assunto, alergia alimentar, mas eu vou tentar, assim, esclarecer. Acho que na parte de alergia alimentar, a história clínica de nós como pediatras é fundamental. Então, primeiro verifica, é mesmo alergia a ovo? Esse paciente se reexpôs a essa proteína do ovo, né? Ele desenvolveu aquele mesmo quadro? Foi um quadro de urticária? Foi um quadro de remediado ou foi mais um quadro gastrointestinal? Então, assim, a gente tem os testes, né, os IgEs específicos, que devem ser pedidos direcionado para queixa, né, mas isso tudo vai depender da sua anamnese, né, da sua história clínica. Não sei se eu respondi. E em relação à vacina. Então, aqui a gente tem um ambulatório de reação vacinal, né, e, assim, a maior prevalência da reação vacinal com as vacinas que têm o ovo, né, como veículo, como constituintes, não estão relacionados ao ovo. Então, é muito raro. Então, raramente, mas isso vai depender da história clínica, de como que foi aquela alergia. Raramente a vacina está relacionada ao ovo. Raramente eu vou precisar aplicar essa vacina de uma forma supervisionada, né? Porque quando você suspeita de uma anafilaxia, de uma alergia remediada, às vezes essa vacina precisa ser supervisionada, né? Num hospital, numa clínica que tenha mais recurso. Mas raramente isso acontece. No caso da influenza, da febre amarela, né? Que tem esse veículo. Certo, muito bem. O doutor rodologista, pediatra, o eczema é uma forma de manifestação bastante comum na doença, né? Da infância. De que outras formas pode se manifestar esse eczema? Olá. Então, Oi. né, o eczema, ele não é um diagnóstico etiológico, ele é um diagnóstico clínico, morfológico, né? Então, por isso que, assim,
toda vez que você estiver diante de uma lesão com esse aspecto clínico de uma placa, né, ou de pápula que tem eritema, né, vesiculação e graus variáveis de escama e de crosta, normalmente acompanhado de prurido, você provavelmente vai estar diante de um eczema, né? E o eczema, além dele poder ser, né, de contato alérgico ou por irritante, você pode ter uma coisa muito comum em criança, eczema friccional. Na região de cotovelo e joelho, a criança se apoia e faz umas pápulas com aspecto mais ceratósico, né, mais seco, nessas regiões de atrito, né? É um eczema também, né? Crianças, por exemplo, que têm, né, uma tendência, uma predisposição, às vezes, né, genética, elas podem manifestar eczema, que a gente chama eczema numular. Numular porque ele parece moeda, ele é redondinho, principalmente em membros inferiores. É um eczema super difícil, que pode ser uma entidade à parte, né, que seria uma hipersensibilidade a algumas, até mesmo a microbiota da pele, né, às vezes à distância, ou pode estar até no contexto de uma dermatite atópica, como uma manifestação, um tipo fenotipo. A gente pode ter um eczema causado, né, pela pele muito seca, que a gente chama até eczema craquelê. Então, às vezes a criança, né, tá com alguma condição que a pele dela seca demais, aí ela tem esse eczema. A própria quelite, crianças que ficam fazendo quelite de repetição, canto da boca, ela pode estar fazendo uma dermatite de contato, a pasta de dente, a saliva, a material que tem nas gomas de mascar. Então, ela pode também desenvolver na forma de uma quelite. E pode também uma dermatite de contato sistematizar. Isso é muito comum com níquel. Começa no local e depois dissemina. Então, mesmo que a pessoa entre em contato com níquel na mão, ela vai apresentar lesões dispersas no corpo. E aí vai entrar o quê? Primeiro, eu tenho que identificar aquilo como eczema e eu preciso coletar uma boa anamnese para tentar identificar o possível agente causador. Até mesmo, porque se eu quiser saber se é uma dermatite de contato alérgica, eu não vou poder sair testando todas as substâncias que tem no mundo. Eu tenho que ter um direcionamento para fazer o teste, né? Então, assim, é toda uma linha de raciocínio para a gente tentar descobrir a etiologia daquele eczema, né? E sim, ele encaixou uma outra pergunta, doutor Rodrigo. Nossas baterias de PAT são bastante limitadas frente aos possíveis alérgenos de contato. Na sua opinião, qual é a validade do teste de aplicação aberta, repetida, por 1 a 2 semanas? Então, é muito comum em criança você ter muito mais falso positivo e falso negativo do que adulto, né? A gente sabe que adulto é comum, mas criança é mais comum. Até porque muitas dessas crianças, elas podem ter uma dermatite não pelo aquilo que está sendo testado, mas sim pelo veículo, pela vaselina, ou então é uma pele já hipersensibilizada. E aí você acaba dando, às vezes, um resultado positivo por uma coisa que você realmente não tem. Assim como também essa parte, na hora que você vai escolher a melhor bateria, você tem que tentar identificar um pouco da rotina da criança. Então, tem que saber atividades esportivas dessa criança, o que ela entra em contato, né? Qual é a atividade recreativa? Qual é o brinquedo? Qual é o material que ela entra em contato? Para você ter uma validação maior, né? E ainda entra a problemática também, que é muito difícil uma criança manter aqueles adesivos no local correto, porque elas, às vezes, suam mais, não conseguem respeitar aquela restrição que a gente consegue fazer muito bem em adulto. Criança muito pequenininha tem uma área corporal menor. E aí você pode acabar, por conta disso, tendo muito falso negativo e falso positivo. Por isso que eu falo assim, o PET teste, o teste, ele nunca pode ser interpretado sozinho. Você sempre tem que correlacionar. Primeiro, eu tenho que escolher a minha bateria de acordo com aquela história, e a partir dali, o que vier de resultado, eu tenho que saber se realmente
condiz com a história que a criança está contando, né? Então, tudo isso, assim, é interpretação, né? Então, assim, a validade depende muito dessa correlação clínica laboratorial, digamos assim, né? Sim, com certeza. É, doutora Camila, quando eu devo encaminhar para um especialista um paciente com urticária? Então, assim, eu acho que nós pediatras, a gente, primeiro, lembrar que o encaminhamento não significa que o pediatra passou para o especialista aquele paciente, né? Eu gosto de sempre, na nossa especialidade, assim, ter esse acompanhamento multiprofissional mesmo, com várias especialidades. Então, assim, quando você está diante de um paciente que tem uma urticária crônica, viu que a urticária tem mais que 6 semanas, que é preciso que sejam realizados, às vezes, testes mais direcionados, né, para aquela queixa. Eu acho que, assim, na urticária crônica, deve ser encaminhado, sim, o paciente. Na urticária aguda, como eu falei, a maioria é infecciosa, resolve com antistamínico, não seria necessário o encaminhamento. Mas, se o paciente tiver uma história característica de uma alergia tipo 1, né, uma alergia alimentar, por exemplo, você também pode considerar um encaminhamento para que seja feito o padrão ouro, por exemplo, da alergia alimentar, do teste de alergia alimentar, e o padrão ouro, teste de alergia a drogas, por exemplo, é o teste de provocação oral, né? Então, quem sabe realizar futuramente esse teste para confirmar aquela alergia. Não sei se eu esclareci, espero que sim. Sim, sim, sim. Doutora Luciana, dermatite de contato do rosto, qual seria a principal causa da dermatite? Estou ouvindo. Doutora Luciana Oi? tá muito. Oi? Coloca aí, Luciana. E, Aí, tá agora. desculpa. Fechou. Então, assim, as principais causas em rosto, em criança, são muito parecidas com de adulto, né? Então, produtos de higiene, produtos cosméticos. Adulto tem muito mais cosmético, criança usa menos. Mas, assim, cosmético, produtos de higiene, né? Lembrar que, muitas vezes, o eczema de pálpebra, ele é causado por esmalte que a gente usa, né? Criança pinta a unhinha, e acaba levando, coçando o olho e vai sensibilizando e fazendo eczema em pálpebra. Então, a gente não pode pensar que eczema em rosto é só por algo aplicado no rosto. Pode ser algo que você leva também a essa região, né? Certo. Então, são Nossa, dermatites de contato alérgica em rosto. alérgenos, né? E qual seria a gente vê muito da questão do eczema, a questão da causa que tá efetuando, né, esse eczema para retirar, mas a gente teria um tratamento de primeira escolha. Qual que seria essa primeira linha de tratamento? Um tratamento tópico, um corticoide tópico? Se fosse, qual seria? Olha, então assim, eczema localizado, corticoide tópico, né? Às vezes a gente tem que fazer em eczema muito disseminado um curso rápido de corticoide. Lembrar que o corticoide oral, né? Ele é uma faca de dois gumes, porque faz muito rebote, principalmente se a criança tiver dermatite atópica associada. Eu gosto muito, sem conflito de interesse nenhum, tá? Eu gosto muito do Topson, porque ele não vem com propileno glicol, que é uma substância muito sensibilizante, né? E assim, não arde quando você aplica sobre uma pele lesionada, né? O próprio veículo dele ajuda também como emoliente. Então, Topso Advantan. Advantan, ele tem também um veículo que é bem emoliente, bem hidratante, não tem o propileno glicol, e é um corticoide, que é a metilprednisolona, né, que apesar de ter uma potência maior, ele tem menos efeitos colaterais do que os corticoides com uma potência maior, né? Então, assim, eu gosto de usar um corticoide dentro dessa linha e sempre restaurar a barreira, tá? Se você não restaura a barreira,
você está deixando essa pele permeável para outras substâncias irritantes, né, e perpetuar o processo. Então, você sempre tem que restaurar essa barreira, independente de ter atopia ou não. Certo. E falando da atopia, a gente trabalha muito com pacientes atópicos, né? E a mãe pergunta o hidratante, né? Sempre o hidratante ideal, né? Aí vem com os hidratantes mais comuns, né? Avon, Natura, né? Rinodê. O que é que tu diz aí pra gente sobre hidratante na questão do eczema frente a um paciente Sim, potencial atópico, né? tá. Então, existe uma linha muito grande de hidratantes voltados para tópicos. Então, assim, eu costumo dizer que não existe o melhor. Você sempre vai avaliar custo-benefício. Você vai ter hidratante bom de R$ 80, você vai ter hidratante bom de 200. Depende de onde você esteja. É mais fácil falar o que não deve ser usado. Ureia em paciente atópico, paciente com eczema, paciente com pele inflamada é péssimo. É potencialmente irritante, tá? Então, não se usar hidratante com ureia em crise em paciente que já tem uma sensibilidade, independente da dose, né? Evitar hidratante que tenha fragrâncias, né? Embora muitos que não tenham cheiro, eles têm um cheiro para camuflar o cheiro ruim, mas assim, quando ele é cheiroso é pior ainda, né? E assim, eu tenho os meus preferidos, né? Que são essas opções que vêm com AI. AI no final, né, do nome comercial, ele tem um efeito corticoide-like. Então, ele contém uma propriedade anti-inflamatória sem ser com corticoide. Sem conflito de interesse, fisiogel aí, umiditá aí, hidraporin aí, né? A gente tem também hoje aqueles hidratantes com efeito probiótico que vão restabelecer o equilíbrio da microbiota da pele. Então, a gente tem linha também do Lipicá hoje que oferece isso, né? Então, ele já vai restaurar, a gente fala muito de microbioma. Então, e assim, quando o paciente não tem condições de comprar, né? Você usando um Vazenol, que tem um Vazenol, que é restauração intensiva, né? O próprio Neutrogena, ou seja, são hidratantes que são voltados para uma pele mais sensibilizada, que embora tenha uma fragrância, eles têm uma composição um pouco mais suave, né? Em relação aos irritantes. Mas é a parte mais importante no atópico, a hidratação, né? Então, é uma coisa que eu reforço muito e que se você não explicar o porquê que você tem que fazer aquilo, ninguém faz. Parece perfumaria. A pessoa chega e fala assim, doutora, eu fiz tudo, mas o hidratante ele não gosta de usar, ele não quer usar. Eu falo assim, olha, de tudo o mais importante. Aí eu faço, né, o esqueminha da parede, de tijolo, sem um rejunte. Você tem que explicar o porquê de estar oferecendo aquilo, senão ele não vai fazer. Sim, com certeza. Com certeza, é isso mesmo. Doutora Camila, doutor Rodrigo está perguntando, a nível ambulatorial, a receber paciente com relato de urticária, durante suposta IVAS, que fez uso de antibiótico, analgésico e antitussígeno, você consideraria fazer teste de provocação sempre? Então, isso vai ser direcionado pela história clínica. Então, o que acontece? A história clínica característica, e aí relacionado a drogas, né? Os principais desencadeantes de urticária, né, seriam os anti-inflamatórios, né, não esteroidais, aí entre ibuprofeno, dipirona, e em relação aos antibióticos, os beta-lactâmicos, né? Aí tem as penicilinas, amoxicilinas, e às vezes a cefalosporina, porque ela faz uma reação cruzada com o anel beta-lactâmico, que é muito semelhante. Só que qual seria a história característica, né? A história característica é assim, ele ingeriu aquele medicamento, né? Em 1 a 2 horas, até no máximo 2 horas, ele começou a desenvolver sintomas de alergia, de urticária. Então, aí você já suspeita. Mas, às vezes, você se depara com um paciente, por exemplo, que ingeriu amoxicilina. E aí, ele fala assim, o meu corpo pintou. Mas como
como que foi esse meu corpo pintor? Será que não foi um exantema maculopapular, por conta de uma doença exantemática que estava por trás? Era realmente uma urticária, com aquela característica que eu falei, era pruriginosa, né? E aí, uma dica, melhorou com o antistamínico? Por quê? O exantema maculopapular de uma infecção não vai melhorar com o antistamínico, mas a urticária, uma urticária alérgica, ela melhora. Então, isso depende do quê? Da sua história clínica. Em relação a medicamentos, e aí já mais na urticária crônica, por uma via que não é não alérgica, principalmente os anti-inflamatórios, eles podem deflagrar, sim, essa degranulação do mastócito, né? Então, a gente orientaria, se você tem uma forte suspeita, é isso que eu falei, essa urticária desenvolveu até 2 horas, era uma lesão característica, não era o exantema maculopapular de uma infecção. Se você tem uma forte suspeita, você afasta. Qual analgésico anti-inflamatório usar nessa hora? Porque a criança vai continuar doente. Paracetamol. Então, o paracetamol pode ser usado com segurança. Por quê? A principal causa de alergia a drogas são os anti-inflamatórios ainda. E às vezes a gente nem correlaciona, mas através de uma boa anamnese você coleta. Em relação aos antibióticos, então a criança ainda vai estar com infecção. Eu acho que, em relação aos antibióticos, vale a pena, não é nem encaminhar, ele ainda está diante de uma urticária aguda. Mas trocar uma ideia com o alergista, né? Olha, eu estou diante de uma criança que está assim, e porque ele vai acabar direcionando, fazendo um questionário, né, para ver se realmente é alergia ou não. E aí, infelizmente, o padrão ouro, né, para diagnóstico de alergia a medicamentos é o teste de provocação oral. Os testes, os IgEs específicos para medicamentos são um pouco específicos, não tem uma boa acurácia, então não é recomendado fazer. E aí o alergista, ele vai conseguir dar uma alternativa diferente, né, daquele medicamento que possa ter causado a alergia. Então, assim, basicamente seria isso, assim, eu espero ter respondido. E aí, melhora com antistamínico, o que eu acredito? Acompanhe essas 6 semanas, faz o uso do antistamínico, né? E se você tem uma forte suspeita que é um antibiótico, conversa com o alergista, porque ele vai acrescentar uma classe diferente desse medicamento que causou alergia. Se você suspeita de anti-inflamatório, usa o paracetamol, tá bom? Certo. Então é isso, gente. 20 horas. Então acho que as perguntas encerraram, mas hoje foi muito legal o nosso bate-papo, né? Tiramos todas as dúvidas, tá? Então quero agradecer já, doutora Camila Batista, pela sua participação, tá? Por tudo que você apresentou, tirou todas as nossas dúvidas, tá? Esperamos pela sociedade, pela SAPED, que tenha outras lives e você participe, tá? E doutora Luciana também, tá? Pela participação, pelo empenho, pela dedicação de vocês. Tenho certeza que todo mundo tirou as dúvidas e com certeza tirou dúvidas minhas e como todos nós profissionais, pediatras, dermatologistas da área da saúde, né? Obrigada, viu? Uma ótima noite para todo mundo. Então, obrigada também. Então, foi muito bom estar aqui nessa live com a dermatologista, com o pediatra. Então, eu reforço que na medicina ninguém é bom sozinho. Então, quanto mais a gente tivesse... Verdade, Camila, verdade. É verdade. E aí eu só quero agradecer. Isso. Eu quero agradecer no final a SAPED, doutora Helena Marta, por mais esse incentivo aí pela Sociedade Amazonense de Pediatria, da lives aí, incluindo todas as especialidades aí para o nosso dia a dia, tá? Muito obrigado a todos que assistiram, tá? Então, boa noite a todos e vamos para próximas lives, futuras lives, tá? Tá, beijão. Tchau, Tchau, meninas. tchau. Tchau, tchau. Tchau.